Você já pensou no que vai dizer a si mesmo no futuro? Será que se sentirá realizado com o resultado da vida que construiu? Será que ficará satisfeito com o que alcançou? A vida é composta por decisões e são elas que definem como será o seu futuro. Refletir sobre cada escolha que fazemos é crucial. Um caminho equivocado pode nos levar a um destino incerto, muitas vezes sem volta. Nessa jornada, cada decisão é fundamental. É preciso saber escolher os amigos certos, os mestres, aqueles que realmente podem ajudar a alcançar seus objetivos. E, claro, quem vai compartilhar a vida com você. Você já estabeleceu seus objetivos, suas metas, seus sonhos? Já se perguntou qual é o seu propósito? Esteja preparado para o encontro final consigo mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer: eu conquistei. Caso contrário, terá que aceitar o futuro que o acaso reservou para você. Cada cicatriz que a vida deixa pode narrar a história de uma batalha vencida ou de uma oportunidade perdida. Que escolha você vai tomar em prol do seu futuro? Escolha ser fera, escolha ser jaula. Jaula preparatório para concursos, do seu lado sempre. Após 10 anos, a Prefeitura de Angelim confirma a realização de um novo concurso público. A cidade, localizada a apenas 20 quilômetros de Garanhuns, deve atrair candidatos que buscam estabilidade financeira e um lugar tranquilo para viver. O edital está previsto para ser lançado nas próximas semanas, com mais de 100 vagas distribuídas entre diversas secretarias do município. E para quem deseja conquistar a aprovação, o Jaula Cursos disponibiliza cursos e apostilas especialmente preparadas para esse concurso. Prepare-se com o Jaula e garanta a sua vitória. O concurso da Prefeitura de Igaraçu está chegando, com mais de 390 vagas e grande concorrência. Para quem está se preparando, é importante refletir sobre o caminho para o sucesso. Abordagens tradicionais que apenas cansam e desmotivam não funcionam. A INDEC é uma banca exigente, que cobra o melhor dos candidatos. No Jaula Cursos oferecemos uma metodologia ativa e dinâmica, que transforma estudantes comuns em candidatos de alta performance. Você terá acesso a aulas gravadas para assistir no seu ritmo e salas ao vivo para interação direta com os professores, esclarecendo dúvidas de forma prática e alinhada ao edital. Com aprendizagem acelerada e foco nos pontos mais importantes, você estará preparado para enfrentar o desafio do concurso com prazos curtos e exigências implacáveis. Não perca tempo, escolha o Jaula Cursos e conquiste sua vaga. O cargo de agente comunitário de saúde é um dos mais cobiçados no serviço público. Com exigência de apenas o ensino médio, a remuneração pode ultrapassar os R$4.000, considerando o piso salarial e outras vantagens. A Prefeitura de Lagoa dos Gatos publicou edital oferecendo vagas para o cargo em um concurso local, com oportunidades exclusivas para moradores da cidade. As inscrições estão abertas até o dia 28 de abril e a banca responsável pela organização é a IGEDUC. Para quem quer conquistar essa vaga, o Jaula Cursos é especialista na preparação para o cargo de agente de saúde e já está com turmas formadas. Com salas ao vivo e uma plataforma alinhada ao edital, você terá o suporte necessário para superar esse desafio e alcançar a vitória. Mais de 26 mil candidatos disputam um espaço que não existe para todos. Apenas os mais preparados resistirão. Não há margem para erros, dúvidas ou ilusões. A prova da Prefeitura de João Alfredo se aproxima como uma tempestade. Acredita que estudar apenas por provas passadas será suficiente? Cuidado! A banca pode virar o jogo num instante.
Uma questão inesperada, um detalhe traiçoeiro, um único deslize, e tudo pelo que você lutou pode ruir. A aprovação não é para os que apenas estudam, é para os que dominam. Os que chegam lá não contam com sorte, mas com estratégia, precisão e um método implacável. No Jaula, você encontra tudo isso. Aulas direcionadas, questões certeiras e os macetes que definem quem vence e quem fica para trás. Agora é o momento da escolha. Acesse o site do Jaula e garanta o pacote da sua aprovação. Se você precisa de resultado em menos tempo, o método Jaula é insuperável. A maioria dos cursos aposta só em aulas gravadas, conteúdo genérico e técnicas de estudo bonitas na teoria, mas que não resolvem o principal, o déficit no domínio dos conteúdos cobrados nas provas. Mentorias de organização ajudam, mas não substituem o conhecimento real que você precisa dominar para passar. No Jaula é diferente. Aqui você não fica sozinho diante de vídeos intermináveis. Você aprende com mais velocidade, foco nas suas dificuldades reais, ensino passo a passo e salas ao vivo para interação ativa e colaborativa com os professores. A diferença é clara: aulas gravadas para rever no seu ritmo, salas ao vivo para tirar dúvidas, corrigir erros e avançar de verdade. Método estruturado para construir domínio de conteúdos, não para acumular PDFs sem direção. Só tem uma condição: aceitar o método, participar dos encontros, interagir, seguir o passo a passo. Quem faz isso experimenta a diferença na prática e vê o resultado chegar muito mais rápido do que imaginava. O método Jaula não é mais uma promessa vazia. É a ferramenta de transformação que você precisava, mas só funciona para quem decide entrar de verdade. O concurso da Secretaria de Educação da Paraíba está oferecendo 2.000 vagas para professor de educação básica, com salários de quase R$7.000. Mas atenção, a sua trajetória não depende apenas de estudar. A escolha da Gerência Regional de Educação será um dos momentos mais estratégicos da sua jornada rumo à aprovação. O Jaula Cursos recomenda: avalie com sabedoria. Cada GRE possui sua realidade. Número de vagas, nível de concorrência e notas de corte que podem variar brutalmente. Muitos candidatos atingem ótimos resultados e ainda assim ficam de fora. Não por falta de capacidade, mas por terem feito uma escolha precipitada. Estudar a distribuição de vagas, analisar o histórico de concorrência e planejar com inteligência pode ser a diferença entre conquistar sua vaga ou ver o sonho escapar por detalhes. Em concursos como este, não vence apenas quem luta, mas quem escolhe o campo de batalha certo. O concurso da Prefeitura de Igaraçu trouxe grandes oportunidades para a área da educação, com 217 vagas específicas para o cargo de professor polivalente, com exigência de formação em pedagogia. A remuneração é atrativa e a carga horária reduzida, mas a concorrência será feroz, especialmente com a temida banca INDEC. Mas não se preocupe, o Jaula Cursos é especialista nesse tipo de concurso e está com turmas específicas para te preparar da melhor forma possível. Com nossa metodologia que combina aulas gravadas e salas ao vivo, você terá o suporte necessário para superar os desafios impostos pela INDEC e garantir sua aprovação. Acesse o site do Jaula e prepare-se para a vitória. A Prefeitura de Caruaru publicou 2 editais de concursos públicos, com vagas para cargos de níveis médio e superior. A banca responsável pela organização é o IBAM, e as inscrições estão abertas até o dia 15 de maio. Com remuneração atrativa e a possibilidade real de baixa concorrência, quem for esperto e estiver bem preparado, tem grandes chances de conquistar uma vaga efetiva. O Jaula Cursos conhece o estilo da banca IBAM, suas provas e todas as sutilezas que costumam aparecer nas questões. E já está com um preparatório específico para este concurso. Com salas ao vivo e uma plataforma de ensino estruturada, estude com o Jaula e garanta sua vitória.
O edital do concurso da Educação da Paraíba foi publicado. São 2.000 vagas e salários que chegam a quase R$7.000. A disputa será intensa e quem quiser conquistar a aprovação vai precisar estar muito bem preparado. A banca responsável é a IDECAN, conhecida pela avaliação rigorosa e criteriosa, capaz de eliminar quem não apresentar desempenho de excelência. Nesse cenário de alta concorrência, o Jaula Cursos se apresenta como o parceiro ideal para quem busca vitória. Com uma metodologia específica para vencer a banca IDECAN, o curso oferece aulas gravadas, permitindo que o aluno tenha acesso ilimitado aos conteúdos, além de salas ao vivo que garantem interação direta com os professores, tirando dúvidas e reforçando os pontos mais importantes. A proposta do Jaula é simples e direta. Um método ativo que acelera o aprendizado, mantém o aluno engajado e prepara para suportar a pressão de um dos concursos mais desafiadores da região. Nada de conteúdo genérico ou estudo solitário. Aqui, o aluno estuda com foco e acompanhamento real. Se você quer sair na frente e conquistar uma das vagas, acesse agora o site do Jaula Cursos. Garanta a preparação que vai transformar o seu esforço em vitória e colocar você entre os aprovados. Após a publicação do edital de João Pessoa, a Paraíba se transformou no lugar das oportunidades. Mais de 2.400 vagas na área da educação estão em disputa, em concursos executados pela banca IDECAN. Com salários atrativos e um plano de carreira bem estruturado, a corrida por uma vaga será frenética. Em João Pessoa, são mais de 400 oportunidades, com salários que ultrapassam R$6.000 para uma carga horária de apenas 30 horas semanais. Mas atenção! Não é com uma preparação sonolenta que você vai vencer essa concorrência. No Jaula Cursos, você encontra engajamento, aprendizagem ativa, salas ao vivo e uma plataforma completa, feita para quem quer ser aprovado. Estude com o Jaula e garanta a sua vitória. Japaratinga, conhecida por suas praias e qualidade de vida, agora oferece uma oportunidade de emprego com quase 150 vagas no concurso da Prefeitura, executado pela banca IGEDUC. As inscrições estão abertas até 21 de maio e a preparação é essencial. O Jaula Cursos, especialista nesta banca, oferece um método exclusivo, alinhado com o edital. Com aulas gravadas e salas ao vivo, você interage diretamente com os professores para tirar dúvidas e se preparar da melhor forma. Acesse o site do Jaula Cursos agora e garanta sua preparação para o concurso de Japaratinga. Fala galera, que coisa boa estar aqui com vocês para falar de química, falar de uma química que vai ser cobrada em uma prova de concurso, e é o concurso da Paraíba. A banca organizadora é a banca IDECAN. A banca IDECAN que, pelo menos aqui na nossa região, ela não tem um histórico tão longo de concursos na área da educação, mas ela atua fortemente por aqui também, embora seu ponto principal não seja concurso na área educacional. Fez recentemente João Pessoa Secretaria de Saúde e agora está fazendo esse concurso da educação da Paraíba, né? Concurso com 2.000 vagas, está sendo muito comentado, promete ser um concurso de uma concorrência forte por conta do salário, né? Quase R$7.000 de salário inicial para os professores, isso de partida, sem falar do excelente plano de cargos e carreiras. E eu estou aqui para resolver algumas questões com vocês da parte de química. A gente vai começar a fazer uma série de aulões demonstrativos aqui no Jaula, de disciplinas específicas, e eu vou te ensinar, pelo menos dentro do meu contexto que é química, a como marcar o X na letra certa, beleza? O objetivo aqui não é um curso de química a nível universitário, até porque você não precisa. O que você precisa é tão somente acertar
as disciplinas que elas caem na prova, beleza? Ó, vamos para a primeira questão? Para a primeira questão, tá na tela, Tiago? Ó, tá aí na tela para vocês a primeira questão. Ó, vou ler com vocês essa questão de número 1, uma questão da banca IDECAM de 2019. Vê só. Cientistas da Universidade do Arkansas, nos Estados Unidos, desenvolveram um protótipo de laser capaz de destruir células cancerígenas que circulam na corrente sanguínea. A técnica é totalmente não invasiva, ou seja, o procedimento é feito do lado de fora do corpo do paciente. Não precisa cortar o paciente, né? Fazer uma incisão nele para que o tratamento seja feito. É um tratamento baseado em laser, isso é o que está aí no enunciado da questão. Aí sobre o laser e seu conhecimento em estrutura eletrônica dos átomos, assinale as proposições abaixo. Ó, antes de assinalar as proposições, eu queria que você viesse aqui para o quadro comigo para a gente destacar os pontos principais associados à estrutura eletrônica dos átomos. E além, falar também sobre os modelos atômicos e o que pode ser questionados com relação a eles. Beleza? Ó, o primeiro ponto é o seguinte. Essa questão é uma questão que ela fala sobre atomística. Ela fala sobre os átomos. Então eu tenho aqui o átomo. E o átomo ele vai ser dividido em duas partes. Uma parte central, que é o núcleo, e uma parte que está mais externa nele, que é a eletrosfera. Beleza? Então é núcleo e eletrosfera. Aí o detalhe é o seguinte, ó. Eu tive ao longo da história várias propostas de modelos atômicos. Aí se a prova perguntar qual o mais certo, não tem essa de mais certo. Cada modelo atômico ele é correto dentro do seu período histórico. Então, por exemplo, o modelo atômico de Dalton, ele teve suas razões lá no contexto que ele foi lançado. Assim como o modelo de Dalton também foi um modelo que conseguiu explicar alguns fenômenos da época e outros não, por isso que ele foi alterado. Então não tem essa de modelo mais certo. Tem sim o fato do modelo ele ser apropriado para determinados períodos históricos. Ó, dentro das propostas de modelo, a gente tem o seguinte, eu vou partir de Dalton. A gente tem um modelo de Dalton, também chamado de modelo bola de bilhar. Vou correlacionar aqui para o que ele é relacionado. A gente tem um modelo de Thomson, que é um modelo que aparece depois do modelo de Dalton. Aí tem um outro modelo, que é o modelo de Rutherford-Bohr. Rutherford-Bohr, que também tem sua aplicação. E o outro modelo que eu vou colocar aqui, que é o modelo mais associado a essa questão, que é o modelo quântico. Modelos quânticos teve vários, mas os que a banca e IDECAM cobram são os modelos de Brugger e de Evans-Schrödinger. Então eu vou destacar aqui o modelo de Schrödinger. Professor, para que serviu o modelo atômico de Dalton? Explicar a estequiometria das reações. Então, toda vez que falar de estequiometria das reações, o modelo que você vai associar é o modelo atômico de Dalton. Perceba que essa questão não fala de estequiometria. Então, é uma questão que não toca no modelo atômico de Dalton. Então, é um modelo da estequiometria. Beleza? Ó, o modelo atômico de Thomson ele vai estar associado para os efeitos ou fenômenos elétricos, processos de eletrização. Então, falou de processo de eletrização, você vai sacar o modelo atômico de Thomson. Vou colocar aqui o nome elétrico, só para você fazer uma correlação. O modelo atômico de Rutherford-Bohr é um modelo atômico que ele começa a trazer um caráter quântico para a matéria.
Esse modelo aqui, geralmente ele é associado aos espectros de emissão e de absorção. Emissão e absorção de energia, e ele é muito associado de uma maneira majoritária com efeitos luminosos. Então eu vou relacionar para o modelo atômico de Rutherford a luminosidade. E para fechar, o modelo atômico de Schrödinger, que é um modelo associado a efeitos quânticos, beleza? O laser, ele traz um fenômeno quântico, que é a emissão de fótons de maneira estimulada. Modelo atômico de Schrödinger, qualquer fenômeno quântico, incluindo o laser, viu? Quântico. Beleza? Então, se fala de estequiometria, se fala de combinação química, modelo de Dalton. É para ele que você vai relacionar. Se fala sobre efeitos elétricos, né? Eletricidade, processos de eletrização, o modelo atômico de Thomson seria o mais apropriado. Se fala sobre luminosidade, espectros de emissão e absorção de energia, aí eu vou para o modelo atômico de Rutherford. E por último, se eu trato sobre qualquer efeito quântico, por exemplo, efeito fotoelétrico, que é muito cobrado, o processo de difração da luz, né? O funcionamento do laser, aí é um modelo quântico, e esse modelo quântico que é mais adotado pela Buck Dekan é o modelo de Erwin Schrödinger, beleza? Aí a partir disso vamos analisar aqui as opções, né? É uma questão de palitinho, vamos ver qual deles está correto. O modelo atômico de Rutherford é suficiente para explicar o processo de emissão do laser. Não! O modelo atômico de Rutherford, eu vou até trazer aqui uma observação, ele não chegou nem a ser usado do ponto de vista de objeto para explicar fenômeno científico, porque é um modelo atômico, quando eu falo só Rutherford sem colocar Bohr, que ele apresenta um alto colapso, né? É um modelo atômico onde o próprio Rutherford não conseguiu sustentar. Quem sustentou o modelo de Rutherford foi Bohr, quando traz a ideia dos níveis de energia. Então tem que ter muita cautela quando ele fala do modelo atômico de Rutherford, porque foi um modelo atômico transitório que teve pouca utilidade do ponto de vista de explicação de fenômenos, beleza? Então não é verdadeiro o primeiro palitinho. 2. O funcionamento de um laser ocorre por emissão estimulada. Fera, isso é um fenômeno quântico. Falou em fenômeno quântico, olha o modelo associado aqui, modelo atômico de Erwin Schrödinger. É o mesmo cara que elaborou a função de probabilidade, que consegue, a partir dela, determinar a região onde a probabilidade de se encontrar o elétron é máxima, né? É a função psi. É o mesmo cara, é ele que traz um modelo que explica o funcionamento do laser. Então, o segundo palitinho ele estaria correto. Vou ler de novo, viu? O funcionamento de um laser ocorre por emissão estimulada de um fóton, até aí correto, por outro fóton que conduz à emissão de luz. E essa luz do laser é altamente monocromática, ou seja, de uma cor só. Tá verdadeiro o segundo palitinho. Tá certo? Deixa eu colocar aqui, Palitinho 2 está verdadeiro. 3. No laser, a energia radiante, na forma de fóton, é emitida quando o elétron se move de um estado de maior energia para um de menor energia. Esse item também está verdadeiro. Professor, verdadeiro como assim? Vem aqui, Tiago, comigo. Vê só, gente. O modelo atômico de Bohr foi o primeiro modelo que ele trouxe a possibilidade dos elétrons do átomo eles poderem ser excitados. Então a gente tinha, lá no contexto de Bohr, a seguinte figura. Tá aqui o átomo. A gente tem aqui uma região central onde há um núcleo. E em volta do núcleo a gente tem a eletrosfera. Aí vê só, esse elétron que está na eletrosfera,
em uma órbita mais interna, que é aquela que está mais próxima do núcleo, caso ele receba um pulso de energia, ele pode saltar para uma órbita mais externa. Então ele pode vir para cá. Ele vai ter uma vida transitória aí, porque essa órbita, esse nível, não é o lugar dele. Aí o que é que acontece? Ó, isso aqui acontece de maneira invisível, imperceptível. Ó, agora eu vou conseguir detectar, que é quando o elétron ele volta. Quando esse elétron ele volta para o nível inicial, essa energia que ele absorveu e que fez com que ele viajasse até uma órbita mais afastada, ela vai ser liberada, agora aqui eu detecto, ó, na forma de luz, beleza? É o que está falando esse terceiro palitinho. Então, ó, no laser, a energia radiante é emitida quando um elétron se move de um estado de maior energia. O estado de maior energia é o mais externo, ele chega nele quando ele recebe energia. Quando o elétron está numa órbita interna e recebe energia, ele salta para uma órbita mais externa. Essa órbita mais externa, ela tem maior energia. Beleza? Ó, e quarto palitinho, tá aí pro pessoal, né, Tiago? Quarto palitinho. A cor da luz emitida depende do comprimento de onda da radiação eletromagnética. Até aí tá verdadeiro. A cor ela é associada ao comprimento de onda. Então aí está completamente verdadeiro. Agora a gente vai para o finalzinho dessa afirmação. Sem levar em consideração os elementos químicos utilizados. Galera, ó, volta aqui para mim, Tiago. A gente sabe que cada elemento, quando a gente faz aquele experimento de colocar sais iônicos no fogo, cada elemento ele emite uma cor. Eu vou ter a cor do sódio, que é um amarelo. Eu vou ter a cor do iodo. Eu vou ter a cor do magnésio, que é um branco, né? Eu vou ter cores violeta, dependendo do elemento. Então, dependendo do elemento, dependendo de como se configura a sua eletrosfera, eu vou ter emissões com comprimentos de ondas diferentes. Então, a primeira parte desse terceiro, no caso, quarto palitinho, tá verdadeiro, né? A cor é associada ao comprimento de onda. E esse comprimento de onda depende do elemento que está sofrendo a estimulação, já que a gente está falando de um processo envolvendo um laser, beleza? Então tá certo o segundo e o terceiro palitinho. O gabarito dessa questão seria letra E, beleza? Olha aí, o que é que achou dessa questão? Comenta aqui no chat, ó. O que é que vocês acharam? Questão boa? Aí uma observação, viu, gente? Ó, esse tipo de questão, ele talvez o induza a querer conhecer de maneira aprofundada lasers, né? Conhecer de maneira aprofundada equipamentos. Não preciso. O que você precisa é ter compreensão dos fundamentos da ciência, que vai explicar o laser ou qualquer outro dispositivo que ele venha a aparecer como contexto de uma questão. Beleza? Coisa boa? Então tá aí a resposta. Letra E é gabarito. Ó, questão 2. Agora a questão 2. Uma questão ainda sobre a parte de química geral. Aí uma observação, viu? Essa primeira questão, ela estaria associada à parte de atomista que está no edital, né? A parte mais ali de química geral. Ela poderia estar associada também à tabela periódica, que requer esse conhecimento prévio de atomística, beleza? Então é interessante a gente fazer essa correlação com o edital para que você estude da maneira assertiva e consiga se dar bem na sua prova. Tudo certo? Ó, questão 2. Questão 2 está na tela. Está na tela a questão 2. Ó, vamos lá. Vamos ler aqui a questão 2. Uma questão muito interessante falando sobre raio atômico. Né? Questão sobre raio atômico. Vamos lá. Questão de 2024, viu? Muito recente. Dados os números atômicos das espécies flúor, alumínio, sódio e magnésio. Ele deu os números atômicos para esses átomos aí. Essa é a questão de número 2. E eu vou colocar aqui os átomos e do lado os seus respectivos números atômicos. O flúor é 9, o alumínio é 13,
O sódio é 11, o magnésio é 12. Tenho só esses 4 elementos. De novo, dados os números atômicos das espécies flúor, alumínio, sódio e magnésio a seguir, são apresentados 4 espécies isoeletrônicas. As espécies isoeletrônicas que ele apresenta são... Eu vou colocar aqui embaixo, viu, gente? Ó, espécies isoeletrônicas. F-, Al3+, Na+, e Mg2+. Ao compará-las, ou seja, ao comparar essas espécies isoeletrônicas, a ordem crescente em termos de raio é qual desses átomos ele é menor e qual é o maior. É do menor para o maior, já que é a ordem crescente. Ó, questão muito típica de prova de concurso para professor de química. Ó, volta para mim aqui, Tiago. Galera, vê só. Ó, a gente tem que começar resolvendo uma questão como essa, tendo uma clareza sobre os termos que ele trouxe na questão. Ó, primeiro ele fala sobre os elementos e seus números atômicos, né? O que é que ele quer trazer quando ele apresenta essa relação de elemento e número atômico? Ele quer trazer uma visão indireta nossa com relação à quantidade de elétrons que tem no átomo. Então quando ele fala, ó, flúor 9, existe 9 prótons e eu vou ter na eletrosfera 9 elétrons. Alumínio 13 tem no núcleo 13 prótons e na eletrosfera 13 elétrons. Sódio 11 tem no núcleo 11 prótons e na eletrosfera 11 elétrons. É assim que vai funcionar. Magnésio 12, eu tenho 12 prótons e na eletrosfera 12 elétrons. O número atômico, ele fala para a gente diretamente quantos elétrons o átomo possui. Por quê? Porque a matéria ela se apresenta de maneira eletricamente neutra. Então, para que isso aconteça, é necessário haver um equilíbrio, uma igualdade entre as cargas positivas, que são as representadas pelos números atômicos, e as cargas negativas, que são os elétrons. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter clareza é que ele está falando diretamente aí sobre a quantidade de elétrons que cada um desses átomos possui, né? Então, ó, o flúor vai ter 9 elétrons, o alumínio vai ter 13 elétrons, o sódio 11 elétrons e o magnésio vai ter 12 elétrons. Na sequência, ele usa um termo que, se você faz tempo que estudou química, talvez você não entenda o que ele significa, que é o termo isoeletrônico. Ó, isoeletrônico. Professor, o que significa isoeletrônico? Ó, iso é o mesmo e eletrônico vem de elétrons. Então, ó, mesma quantidade de elétrons. Quando ele fala que esses átomos aqui, no caso das espécies, né, são isoeletrônicas, ele está sugerindo o seguinte, ó. Quando você ionizar, todos esses átomos eles vão passar a ter a mesma quantidade de elétrons, beleza? Então, se você ionizar, seja arrancando elétrons, seja adicionando elétrons, esses átomos vão passar a ter a mesma quantidade de elétrons. Da forma que foi apresentada aqui, eles não têm a mesma quantidade de elétrons, é diferente, ó. O flúor tem 9, o alumínio tem 13, o sódio tem 11 e o magnésio tem 12. Então aqui é diferente. Quando a gente começar a ionizar, o que é que vai acontecer? Eles vão passar a ter, todos eles, independente da sua simbologia, a mesma quantidade de elétrons, beleza? Bom, como é que a gente vai começar a resolver essa questão aqui? A gente vai começar resolvendo ela fazendo a distribuição eletrônica para cada átomo. Ó, distribuição eletrônica para o flúor. 1s2, 2s2, 2p5. Beleza? Essa é a distribuição eletrônica para o flúor sem ter sido transformado em íon. Depois a gente converte ele em íon, beleza? Ó, alumínio. 1s2, 2s2, 2p6. Ó, 3s2, 3p1. Seria a distribuição eletrônica do alumínio, tá certo? Ó,
eu coloquei aqui aquela distribuição eletrônica de Pauling e perceba que quando você soma os expoentes dá exatamente 13, que é equivalente aos 13 elétrons que o alumínio possui. Ó, agora o sódio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. E para fechar o magnésio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Beleza? Tá feita a distribuição eletrônica. Agora a gente vai converter esses átomos em íons isoeletrônicos. Ó, cada espécie dessa vai ser convertida nessa aqui, que ele coloca ao longo do enunciado. Aí vê só, para que o flúor, que esse flúor aqui, se transforme em flúor menos 1, esse flúor ele vai receber um elétron. Tá combinado assim? Professor, mas recebe como? Recebe um elétron na sua camada mais externa, desse jeito que acontece. Então, se apareceu aqui uma carga negativa, aqui vai entrar, ó, mais um. Então, ao invés de eu ter 2p5, eu vou ter 2p6, tá certo? E ao todo, eu vou ter aqui no átomo de flúor, ao invés de 9, 10 elétrons, tá certo? Inclusive, vou colocar aqui, ó, 10 elétrons. Agora, para o alumínio, ó. O alumínio vai se transformar em alumínio 3+. Ó, se é carga positiva que ele passa a ter, significa que ele vai perder elétrons. No caso, vai perder 3 elétrons. Mas perde de onde? Da camada que está mais afastada do núcleo. São 3 elétrons que ele vai perder, ó. Perdeu 1, beleza? Perdeu, ó, mais 2, fez 3, ó. Passou a ter também, ó, 10 elétrons. Perceba que eu estou formando aqui espécies que são isoeletrônicas, ou seja, que tem a mesma quantidade de elétrons. Bom, aí agora a gente vem para o sódio, ó, sódio com uma carga positiva. É porque ele perde um elétron, também vai ficar com 10 elétrons, depois que esse elétron ele é perdido. E para finalizar essa parte aqui, ó, o magnésio vai se transformar em magnésio 2+, para ele se transformar em magnésio 2+, eu vou ter que remover dele 2 elétrons e eu tiro da camada mais externa. O magnésio também vai ter 10 elétrons, beleza? Ó, só que a gente ainda não resolveu a questão. O que é que ele quer? Ele quer que a gente analise essas espécies isoeletrônicas, transforme em espécies isoeletrônicas e a partir disso a gente tome uma conclusão com relação ao tamanho dos átomos. O tamanho que a gente associa ao raio do átomo, beleza? Aí vê só, gente, vê só como é que vai ficar aqui. Eu queria fazer uma observação que é o seguinte. Depois que os processos de ionização eles acontecem, seja você retirando elétrons ou colocando, todos esses átomos eles passam a ter somente 2 camadas eletrônicas. Beleza? Ó, depois que você faz o processo de ionização, ionizar é tanto transformar em cátio como em ânion. Depois que isso acontece, você faz com que todos eles começam a seguir um padrão. Que padrão é esse? Ter somente 2 camadas eletrônicas. Somente 2 camadas eletrônicas ficarão preenchidas. Professor, qual a importância disso? Ó, vê só. Aqui é o núcleo do átomo e aqui eu tenho as minhas 2 camadas eletrônicas. Independe de que átomo seja, o raciocínio é esse aqui. Ó, o que vai influenciar na proximidade dessas camadas é o valor que está aqui no núcleo. Beleza? Então, por exemplo, vamos supor que aqui seja 100. Só para dar um exemplo, viu? 100 carga positiva. E aqui eu tenho 2 camadas eletrônicas. E aqui eu tenho outro núcleo com 50 cargas positivas. E aqui eu tenho 2 camadas eletrônicas. Ó, a intensidade e o valor da carga influencia no seu potencial de atração. Se a carga é maior, essa carga puxa as camadas eletrônicas para mais perto, puxa com mais força. Se a carga ela é menor, o que é que eu vou ter? Eu vou ter essa carga puxando as camadas eletrônicas, porém puxa com menos intensidade, né? Em outras palavras,
Aquele átomo que tiver a maior carga, ele vai ter um raio menor. A maior carga que eu estou falando é a maior carga do núcleo. É a maior carga associada ao seu número atômico. Aquele átomo que tem maior número atômico, ele puxa para mais perto as camadas, fazendo com que o átomo ele fique menor. Aquele átomo que tem uma carga de núcleo, que tem um número atômico menor, ele vai puxar essas camadas eletrônicas com menos força. Beleza? Ó, como é que fica, professor, no final? Professor, gente, vou fazer aqui a relação, viu? Ó, começando pelo que tem menor carga. Ó, o que tem menor carga é o flúor. O que tem a maior carga é o magnésio. Comparando esses dois aqui, ó, para a gente decidir. Aliás, quem tem a maior carga é o alumínio, né? Comparando esses dois aqui, o menor de todos, que é o flúor, com o maior de todos, que é o alumínio, ó, eu vou colocar primeiro, já que ele quer do menor para o maior, é ordem crescente, eu vou colocar primeiro, ó, aquele átomo que vai me dar um menor valor de tamanho de átomo, que vai puxar com mais força as camadas eletrônicas. Então eu vou começar com o alumínio, beleza? Alumínio 13 e aqui, ó, 3 mais. Professor, por quê? Porque eu tenho 13 de carga positiva para puxar duas camadas. Ó, esse é o maior valor entre os que eu estou comparando. Ele puxa com mais força essas camadas. Então, no caso dele, as camadas vão ficar mais próximas. Isso faz com que o raio fique menor, beleza? Ó, o alumínio 13, 3+, ele vai ser menor que o magnésio. O magnésio 12, 2+, beleza? Ó, que vai ser menor que o sódio. O sódio 11 mais, ó, que vai ser menor que o flúor. O flúor 9 menos, beleza? Então vem aí a ordem, gente. Ó, o flúor, que é aquele átomo que tem a menor carga, é o átomo que menos consegue puxar as camadas eletrônicas. Ó, eu até gosto de fazer uma analogia que é o seguinte. Imagine essas cargas aqui sendo forças em seus braços. Aí você está puxando, tá lá na academia, né, fazendo um exercício lá no crossover. Aí de um lado você vai puxar um peso, aí do outro lado você vai puxar outro peso. Ó, quanto maior a força, quanto maior a carga, mais você consegue fazer, ó, o movimento de halter. Beleza? Você consegue aproximar mais do seu eixo, do seu tronco. Se a força é menor, vai ficar mais afastado. O que é que isso significa? Significa maior volume, maior raio para o átomo. Beleza? Ó, então, a ordem fica alumínio, magnésio, sódio e flúor. O gabarito da questão 2 é letra A, beleza? Questão interessante, né? Questão interessante. Ó, bota aqui pra mim, Thiago. Galera, vê só. É interessante a gente começar a refletir por que a banca coloca esse tipo de questão na prova. Ó, pelo seguinte. Muito candidato, teu concorrente, ele vai chegar com ideia de raio atômico, de propriedades periódicas. O raio atômico é uma das propriedades periódicas. Ele vai chegar com essa ideia na prova de maneira decorada, sem ter refletido sobre o que é que significa o raio atômico, a afinidade eletrônica, a energia de ionização e outras propriedades que o átomo ele pode apresentar. A banca traz uma questão dessa para você refletir além. Então é uma questão para você parar para pensar. Quando você estiver fazendo seu estudo, respondendo as questões, imagine o que a banca poderia fazer para complicar uma questão desse tipo. Uma questão de raio atômico, né? Eu sei e sei que você sabe que o raio atômico ele diminui na tabela periódica, ó, da direita para a esquerda. O raio diminui nesse sentido e aumenta de cima para baixo. Eu sei que você sabe disso e a banca também sabe. Ela não vai colocar uma questão para você resolver de maneira decorada. Não, ela vai te colocar para pensar, até porque é um exame na seleção. E o objetivo aqui é eliminar os candidatos, beleza? Questão interessante. Questão 2, gabarito, letra A.
Ó, vamos para a próxima. Questão 3, gente. Questão 3, viu? Questão boa aí. Essa questão de número 3. Deixa eu apagar aqui. Uma questão que vai voltar a tratar de tabela periódica. Ó, analisando provas da Banca Idecam, eu percebi que ela tem uma certa preferência por geral. A parte de química geral, a banca adora, né? Então é interessante que você tenha muito cuidado ao estudar a parte de química geral. Outro detalhe interessante é o seguinte: de geral, a banca geralmente adota que referências? Eu vi muito Deli, aquele livro de capa preta do Deli. Eu vi muito Deli na prova, tá certo? Nas provas que analisei. Para físico-química, vi alguma coisa de Skug, alguma coisa de Júlio de Paula e Loretta Jones, né? Mas para geral, Deli é predominante nas provas da Banca Idecam, que é aquele livrinho de capa preta, beleza? Ó, vamos lá, questão 3, está na tela para vocês, está na tela ainda, Tiago. Vamos embora. A existência de periodicidade de propriedade dos elementos químicos se deve às características de distribuição eletrônica de cada elemento em seu estado fundamental de energia. Sobre as propriedades periódicas dos elementos, é correto afirmar que, é uma questão que ele traz um contexto, não tem muita coisa para analisar, a gente vai trabalhar em cima das alternativas, né? Letra A. Reação altamente exotérmica é caracterizada, reação altamente exotérmica é uma característica periódica de reatividade dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, né? Explicando-se pela tendência de formar cátion às custas da redução de hidrogênio da água, que se desprende de forma gasosa. Ele fala aí na letra A, essa é a questão de número 3, que a reação dos metais alcalinos ou metais alcalinos terrosos com água é uma reação altamente exotérmica. Isso é verdade, viu? Elementos do grupo 1, assim como elementos do grupo 2, ao entrar em contato com a água, essa reação ela libera energia. Inclusive, tem até uma série de vídeos que foram gravados envolvendo a tabela periódica, onde você encontra os elementos na forma pura, de substância pura, entrando em contato com algumas substâncias. Quando se faz a reação com metais alcalinos e alcalinos terrosos, o que a gente percebe? É que quando você coloca os alcalinos na água, a reação ela chega a ser até explosiva, dependendo do elemento que você coloca. Por exemplo, o lítio. O lítio apresenta uma reatividade até interessante. O potássio, a reatividade é maior ainda. O sódio fica mais intenso. Parece que a reação fica mais intensa à medida que a gente desce em um grupo da tabela periódica. Um rubido da vida. Ele reage a ponto de fazer o sistema explodir, mesmo sendo água. Ele bota água para a água pegar fogo, né? Então é um elemento que tem um poder de reatividade, tanto metal alcalino quanto metal alcalino terroso, muito forte. Nessa afirmativa A, volta aqui para mim, Tiago. Ele ainda fala o seguinte, ele ainda diz que esses elementos reagem com água e quando essa reação acontece, a gente tem a redução do hidrogênio. E quando o hidrogênio é reduzido, a gente tem a formação de hidrogênio gasoso. Fazendo uma tradução aqui. Tá aqui o metal alcalino, eu vou chamar de M, e vai reagir com a água. Quando o metal alcalino reage com a água, o produto da reação é isso aqui. Vai ser uma base do metal, beleza? Uma base do metal. E sim, a gente vai ter a formação de H2 gasoso, que evolui do sistema. O H2 gasoso em uma situação de alta energia do ambiente que gera o poder e o potencial explosivo, visto que ele é um combustível, né? Então quando você coloca o metal alcalino dentro de água, por exemplo, e pega fogo, esse fogo está muito associado ao gás que foi liberado e que experimenta uma situação de exposição ao ambiente altamente energético. Então é ele que justifica aí
o fato do sistema entrar em ignição, né? A gente pode falar isso. Então, letra E já é gabarito, beleza? Eu vou ler de novo a letra E não, desculpa. A letra A é gabarito. Eu vou ler de novo a letra A e na sequência ler as demais alternativas dessa questão, beleza? Ó, letra A novamente. Bota aí, Tiago, por gentileza pro pessoal. Letra A novamente, ó. Reação altamente exotérmica é uma característica periódica de reatividade dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Isso é verdadeiro, gente. Eles são altamente reativos e a reação ela é exotérmica. O sódio ele é tão reativo que se você deixar um pedaço de sódio exposto sobre uma mesa, ele rapidamente vai mudar de cor. Você tem que guardar ele em um ambiente oleoso, um óleo orgânico, para que ele não venha a reagir com facilidade. Então até aí está verdadeiro. Só para completar, explica-se essa reatividade pela tendência a formar cátion às custas da redução do hidrogênio da água, que se desprende de forma gasosa. Professor, sobre essa questão de formar cátion e de reduzir hidrogênio, como é que funciona isso? Ó, o metal alcalino aqui, ele está na forma de substância pura, né, de substância simples. Substância simples NOx zero. Aqui eu tenho a água e na água cada átomo vai ter seu próprio NOx. Ó, vou trazer aqui a informação ad hoc. O NOx do hidrogênio, ele vai ser mais 1 e o NOx do oxigênio, ele vai ser menos 2. Então considera isso. Sei que você tem um entendimento de onde é que vem os valores de NOx. Ó, aí o que acontece? O metal alcalino ou alcalino terroso é uma reação genérica. Vê aqui na tela, gente, acompanha aí, ó. Ele vai reagir com a água, beleza. Ó, quando o metal alcalino reage com a água, a gente vai ter a formação do hidróxido do metal. Aí da onde é que vem o cátion? Ó, presta atenção aqui, ó. O hidróxido, ele é um composto iônico. Composto iônico. E o que é que isso significa? Significa que ele é formado a partir de cátions que se agregaram. Por isso que o nome é composto. Porque existe uma agregação de cátions, de espécies de cargas opostas. Eu vou ter aqui, ó, M mais O2+, mais se for alcalino, 2+ se for alcalino terroso, ó, mais OH-, beleza? Então é assim que vai funcionar. Ó, o cátion com carga positiva, esse valor aqui vai variar de 1 para 1 ou para 2, e o grupo H com carga negativa. Então o cátion que ele está falando aí nessa afirmação é isso aqui. Beleza? Até porque hoje eu tenho essa formação aqui e não fica desse jeito. Tá certo? Geralmente fica meio que dissolvida ali dentro do ambiente, quando você coloca dentro da água, né? Então o cátion ele tá ali solto, fica separado. Ó, aí ele cita, e o hidrogênio ele é reduzido. Como assim, ó? Esse hidrogênio aqui do final, ó, ele tem NOx, esse hidrogênio aqui, viu, igual a zero. Por quê? Porque é substância simples. Na substância simples o NOx é zero. Perceba que o NOx era 1 e foi para 0. De 1 para 0 aumenta ou diminui? Ó, de 1 é 1, aí vai para 0, aumenta ou diminui? Diminui, por isso que ele fala que reduz. Então já é resposta a letra A, beleza? Então terceiro, letra A, resposta. Eu vou ler as demais alternativas. Ó, tá na tela para vocês as alternativas, vamos lá. A energia de ionização é definida como a quantidade de energia necessária para fazer com que seja removido um elétron de um elemento na fase líquida. Não. Energia de ionização ela não é calculada para o elemento na fase líquida, e sim na fase gasosa, tá certo? Então não é na fase líquida, tá errado a letra B. Letra C. A energia de afinidade eletrônica é definida como a quantidade de energia necessária para fazer com que seja removido um elétron de um íon na fase gasosa. Galera, vê só. Ó, vem aqui, Tiago, na tela. Ó, eu vou trazer aqui uma observação, porque às vezes a banca subestima a gente. Ó, é interessante que tenhamos uma clareza do que é
a energia de ionização e a afinidade eletrônica, dois termos que parece que a banca gosta de explorar em suas provas. Ó, energia de ionização, vou colocar assim. Aí o outro, afinidade eletrônica. Galera, energia de ionização, isso aqui é para retirar elétrons, beleza? Retirar elétrons, energia que é gasta para que um elétron seja removido de um átomo. Isso é a energia de ionização, que vai ter valor negativo ou positivo, dependendo do átomo e de sua tendência em querer ganhar ou receber elétrons. Por exemplo, a energia de ionização para um metal alcalino vai ter um valor, e vai ter um sinal ali de carga, né? Positiva ou negativa. Já para um halogênio vai ser outra coisa, né? Ó, e a afinidade eletrônica é energia associada à adição de um elétron em um átomo, né? Isso aqui é uma medida da capacidade do átomo em querer receber elétrons, beleza? Então, são ideias diferentes. Um está associado à energia para retirar elétrons e o outro para o átomo receber elétrons. Então é interessante a gente fazer essa distinção. Então, ó, letra C de novo, viu? Vamos aí na linha fina. A energia da afinidade eletrônica é definida como a quantidade de energia necessária para fazer com que seja removido um elétron. Não tem remoção de elétron em afinidade eletrônica não, viu? Tem adição de elétron. Letra D. As medidas do raio atômico de elementos representativos são de raios covalentes, mostrando a tendência relativa decrescente de cada elemento ao longo das famílias em períodos progressivos. Ó, eu vou fazer aqui um esboço simples da tabela periódica, viu? Para a gente traduzir o que ele quis dizer. Ó, imagina que isso aqui é uma família. À medida que a gente desce ao longo de uma família na tabela periódica, o raio ele aumenta. Ó, primeiro eu tenho essa bolinha. Aqui eu já tenho uma bolona. E conforme eu vou descendo na tabela periódica, o tamanho dos átomos vai ficando cada vez maior. É assim que funciona. Aí ele fala que o raio ele fica decrescente ao longo da família. Não é. Beleza? Então tá falsa a letra D. E para finalizar, ó, quando a representação da afinidade eletrônica é feita com entalpias negativas, tem-se a definição operacional de afinidade eletrônica, medindo-se a energia gasta para se retirar um elétron de um ânion estável. Galera, falou da afinidade eletrônica, está falando em receber elétrons e não em retirar ou remover. Então, gabarito A, letra A é a letra correta dessa questão, beleza? E aí, o que é que vocês estão achando da Banca Decana? Tá fácil, né? Dá para fazer a prova, né? Coloca aqui no chat, ó. O que é que vocês estão achando? Eu achei uma prova maliciosa. Essa é a minha classificação, uma prova maliciosa. Uma prova que para você fazer, você tem que conhecer um pouco da disciplina, em alguns momentos até aprofundar. Por isso que eu falo que o livro do Deli, o Breda também é interessante, viu? O Breda ajuda muito. O livro do Deli ele é uma boa para você estudar no nível que essa banca espera. Inclusive, teve até um comentário do professor aqui do YouTube que disse que essa prova aqui seria para nível médio. Não é nível médio não, viu gente? Isso aqui. Não é qualquer aluno de nível médio que vai resolver isso aqui assim, de repente não. Exige uma abordagem mais aprofundada, né? Então, a gente não pode subestimar a banca. A banca vai trazer uma prova complicada, dado também a questão da concorrência, né? Então é interessante que a gente estude de maneira aprofundada e no nível que se espera, né? De um candidato que vai ser professor do estado da Paraíba. Beleza? Ó, vamos para a questão 4? Vamos para a questão 4. Tá na tela para vocês a questão 4? Ó, vamos lá. Questão 4. Ó, tá aí na tela. Coisa boa, questão 2019. Tá aí a tabela periódica, é um clássico da Banca Decana trazer a tabela periódica. Ó, o pleno entendimento das propriedades periódicas implica saber que a tabela periódica é composta por famílias e períodos ou camadas, beleza? De maneira que todos os elementos de um mesmo grupo
possui o mesmo número de elétrons na última camada, enquanto que em um mesmo período todos os elementos possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. A figura a seguir apresenta a tabela periódica de elementos químicos, baseado na observação da tabela e no estudo das propriedades periódicas dos elementos. O que, é que a gente pode afirmar, né? Aí está uma tabela tal, inclusive essa tabela aqui eu pedi para ser reescrita, né? Porque a da prova que eu peguei estava até ruim de ver. Aí vamos lá, né? Para analisar as opções, a gente vai analisando uma a uma e quando a gente encontrar a certa a gente para, beleza? Ó, letra A. Ó, vem aí, Tiago, letra A. A carga nuclear efetiva é a carga sofrida por um elétron em um átomo polieletrônico. Professor, até aí tá certo? Tá. A carga nuclear efetiva é a carga que um elétron sente quando está lá dentro do átomo. Tá certo? Então, por exemplo, ó, tá aqui, essa é a questão número 4. Ó, tá aqui o núcleo com seus prótons e tal, e tá aqui a nossa eletrosfera. Ó, eu vou ter aqui os elétrons. Só fazendo aqui uma representação. Esse elétron aqui, ele tem uma percepção do núcleo, que é diferente desse aqui, ó. A carga nuclear efetiva nesse é maior do que nesse aqui, porque está mais próximo. Ó, esse elétron aqui, ele tem outra percepção da carga nuclear efetiva. Ó, por quê? Porque ele está mais distante. É a carga que ele sente. E um detalhe interessante é o seguinte, ó. Essa carga nuclear efetiva não depende só do núcleo. Até porque as eletrosferas que existem antes de chegar no elétron específico, por exemplo, ó, antes desse elétron aqui tem duas eletrosferas. Elas acabam influenciando nessa percepção dessa carga. Tá bem? Então a carga nuclear efetiva, entenda que seria a carga que o elétron sente quando está lá na eletrosfera. Depende do núcleo, depende também de um efeito chamado efeito de blindagem, que é quando as camadas eletrônicas mais internas, elas meio que dissipam essa carga nuclear efetiva. Ó, aí continuando, letra A. Letra A, viu gente? Vem aí, Tiago. A carga nuclear efetiva é a carga sofrida por um elétron em um átomo polieletrônico, massa. Os elétrons estão presos à eletrosfera, mas são atraídos pelos elétrons que os protegem da carga nuclear. Feras, elétron não é atraído por elétron. Tá errado isso aí. Tá certo? Tá errado isso aí. Letra B, ó. Quanto ao raio atômico em cada coluna, ó, quanto ao raio atômico em cada coluna, a coluna, nela a gente tem as famílias, beleza? E o raio atômico, gente, volta aqui, Tiago. O raio atômico ele aumenta nessa direção, ó. Aqui é um raio menor, aqui é um raio maior, aqui é maior ainda, e vai crescendo à medida que vai descendo. Aí vamos lá, ó. Quanto ao raio atômico em cada coluna, o número atômico tende a crescer de cima para baixo. O número atômico cresce de cima para baixo. Isso é verdadeiro, viu gente? Isso é verdadeiro. Por exemplo, o lítio. O lítio tem número atômico 3. O sódio, ele vai ter número atômico 11. O potássio tem número atômico 19. E vai aumentando. Na própria tabela você pode fazer essa constatação. Quanto ao raio atômico, em cada coluna, o número atômico tende a crescer de cima para baixo. Isso implica em um aumento do número quântico principal dos elétrons do núcleo. E dessa forma, o átomo aumenta seu tamanho. Em relação ao período, o raio atômico tende a diminuir da esquerda para a direita, seguindo a redução da carga nuclear efetiva, à medida que nos movemos ao longo de um período. Vou ler de novo essa letra B, viu? Quanto ao raio atômico, em cada coluna, o número atômico tende a crescer de cima para baixo. Até aí está verdadeiro. Isso implica em um aumento do número quântico principal. Professor, o que é o número quântico principal? É aquele número quântico associado ao nível de energia. Ó,
Quando eu estou aqui na primeira linha da tabela periódica, eu tenho um número quântico principal, 1. Quando eu estou na segunda linha, eu tenho um número quântico principal, 2. Na verdade, o 1 seria para o hidrogênio, né? Aqui já é a segunda linha, 2. Aqui 3. E conforme eu for descendo, ó, o número quântico principal ele vai aumentando. Até aí está certo. E dessa forma, o átomo aumenta seu tamanho. Até aí está verdadeiro, viu, gente? Com relação ao período, o raio atômico tende a diminuir da esquerda para a direita. Isso é verdadeiro, viu? Pelo menos até aí está verdadeiro. Ó. O raio atômico, por exemplo, do sódio, ele é maior do que o do elemento que está do lado dele, que é o magnésio. E o raio atômico diminui conforme a gente avança para a direita na tabela periódica. Ó, o raio atômico tende a diminuir da esquerda para a direita, seguindo a redução da carga nuclear efetiva. O problema está aí. Quando a gente caminha da esquerda para a direita, a carga nuclear efetiva ela não diminui, ela aumenta. Beleza? Então esse é o erro dessa questão. Uma questão muito minuciosa, né? Muito carrasca, vamos dizer assim. Ó, letra C. Quanto ao tamanho dos íons ao longo da tabela periódica, ó, os cátions vagam um orbital mais volumoso e são maiores do que os átomos originais. Feras, já tem um erro aí. Já tem um erro aí. Dizer que o cátion ele é maior do que o átomo original. Professor, por que erro? Né? Ó, traz aqui, Tiago, por gentileza. Ó, vou fazer aqui uma representação, viu, gente? Ó, eu tenho aqui o sódio. E o sódio, ele vai ter 3 camadas eletrônicas. Ó, eu tenho aqui, nessa primeira camada, 2 elétrons. Na segunda camada, a gente tem, acho que 8 elétrons. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na última camada, a gente tem um elétron. Sódio 1, assim. Aí eu quero que você pense comigo. Ó, o raio seria essa distância aqui, a grosso modo. Tá certo? A grosso modo. Eu sei que a definição está associada à meia distância, de quando um átomo se liga a outro, tal. Eu sei disso. Mas a gente vai considerar que o raio seria a distância do centro para a borda da eletrosfera. Ó, se você gera um cátion e tira esse elétron aqui, não vai ficar maior não, vai ficar menor. Tava maior, tirei o elétron, ficou menor. Tá errado. Tá errado essa letra C. Os cátions vagam um orbital mais volumoso, voltando aí, Tiago, e são maiores do que os átomos originais, são menores. Tá errado. Ó, letra D. A energia de ionização diminui à medida que descemos em um grupo. Em um grupo na tabela periódica, ele fala que à medida que a gente desce, a energia de ionização diminui. Ó, deixa eu ler, daqui a pouco eu faço o esquema aqui. Isso porque o elétron mais externo é mais facilmente removido ao descermos em um grupo em camadas mais distantes do núcleo atômico. Ao longo do período, a energia de ionização aumenta o valor da carga nuclear efetiva. Acredito que é porque o valor da carga nuclear efetiva aumenta, né? Teve aí um erro de digitação e, consequentemente, fica mais difícil remover o elétron. Então, Tiago, volta aqui para mim, por favor. Ó, resumindo, o que é que ele está falando aí? Que a energia de ionização, é isso que ele fala, ela diminui de cima para baixo e aumenta da esquerda para a direita, né? É isso que ele está falando. E o pior é que ele tem razão, viu? Ó, a gente vai analisar assim e vai analisar desse jeito aqui, ó. Feras, aqui eu tenho um núcleo e tenho 2 camadas eletrônicas. Aqui eu tenho um núcleo e aqui eu tenho 3 camadas eletrônicas. Aqui eu tenho um núcleo e eu vou ter aqui, ó, 4 camadas eletrônicas. Beleza? Ó, cada vez que eu vou descendo ao longo de um grupo na tabela periódica, o elétron de valência, o elétron mais afastado do núcleo, ele vai ficando cada vez mais distante. Isso faz com que ele fique meio que solto. Tá certo? Ele fica meio que solto.
e necessitando energia para ser removido cada vez menor. É justamente a primeira parte dessa afirmação. A energia de ionização diminui à medida que descemos em um grupo. Isso porque o elétron mais externo é mais facilmente removido ao descermos em um grupo em camadas mais distantes do núcleo, beleza? Então aí seria um ponto, né? Desculpa aí pela digitação. Ao longo de um período, a gente agora vai avançar para cá, ó. Ao longo do período a gente tem a mesma quantidade de camadas, porém o número atômico vai ficando cada vez menor. Isso gera uma carga nuclear efetiva cada vez mais forte, né? Fazendo com que o átomo ele tenha uma compressão de tamanho. É assim que funciona. Ao longo do período, a energia de ionização aumenta o valor. No caso, devido ao aumento da carga nuclear efetiva, né? E fica mais difícil remover o elétron. O gabarito é letra D, beleza? Gabarito letra D, questão capciosa, né? Essa questão aí, muito interessante. A gente vai fazer mais uma. Vai ter uma pequena pausa para os comerciais, tá certo? Ó, o que é que tá achando da Banquidecan, né? Como é que vai ser essa prova, né? Vai ser de tirar o fôlego ou vai ser para fazer sonolento? O que é que você acha, né? Eu quero que você coloque aqui no chat, beleza? Ó, mandar um abraço pro pessoal de Princesa Isabel, pessoal de Patos na Paraíba, muita gente boa. São Mamed, o Jala cobriu o concurso São Mamed. Pessoal do Umbuzeiro, inclusive o Umbuzeiro, se eu não me engano, tem que estar na praça, né? Abração pro pessoal de Umbuzeiro. Pessoal também da região metropolitana, João Pessoa, Bahia, Cabedelo. Eita, lugar bom a Paraíba. Se eu não fosse pernambucano, eu acho que eu tinha nascido lá na Paraíba. Eu gosto demais desse lugar aí de vocês. Beleza? Ó, vamos para a questão 5. Questão 5, outra questão sobre geral, né? Parte de química geral. Novamente explora a ideia de raio, a ideia de propriedade periódica. Então vamos lá, questão 5, fazer aqui os comentários que são suficientes para resolver a questão. Sobre a periodicidade química e a estrutura eletrônica, assinale a afirmativa correta. Letra A. Em átomos com muitos elétrons, a carga nuclear efetiva de um elétron em orbital P é maior do que em um orbital S da mesma camada. Galera, vê só. Ó, essa questão ela vai falar sobre os orbitais do tipo S, P, D e F, né? Tá falando disso. Ó, se a gente for fazer um plano cartesiano, vamos colocar assim, ó, próximo do centro, mais próximo do núcleo, vamos colocar assim, eu vou ter os orbitais do tipo S, que são os orbitais esféricos, tá certo? Eles são os que primeiro sentem a carga nuclear efetiva, né? O S é primeiro, S, depois P, D e F. Então, a percepção da carga nuclear efetiva primeiro começa aqui e vai terminar lá na frente, beleza? Eu estou falando da carga desses subníveis, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre quem sente primeiro a carga nuclear. Quem sente é o S. Até porque os elétrons S a gente coloca primeiro, né? Tem uma relação com o próprio orbital, mas também tem uma relação com a sua proximidade, que ele está ali do núcleo, beleza? Então, em átomos com muitos elétrons, a carga efetiva de um orbital P é maior, né, é percebida maior do que de um orbital S, está falsa, essa é maior. Letra B. A maior parte dos metais de transição formam íons com diferenças de oxidação, pois os elétrons que se ionizam primeiro são os do subnível P. Os elétrons que se ionizam primeiro são do subnível P. Volta para mim aqui, Tiago. Galera, vê só. Ó, quando você estiver fazendo essa prova desse concurso, cuidado para você não entrar num estado de transe, beleza? E deixar de tomar a decisão baseando-se em evidências que você conhece. Você já estudou isso aqui 1000 vezes, você ensina para seu aluno na escola, né? Então, ó, olha o que ele fala. A maior parte dos metais de transição, aí para, metal de transição, ó,
Quando a gente fala de metal de transição, o que é que a gente tem? Ó, a gente tem orbitais do tipo D, beleza? A gente tem orbitais do tipo D. Falou de elemento de transição, orbital do tipo D. Se for representativo, família 1 e 2, S. Se for representativo da família 13 em diante, SP, né? Mas se é de transição, é D, não tem nada de P não. Então tá falso também essa alternativa aí. Voltando, viu? O princípio de exclusão de Pauli fundamenta que dois elétrons no máximo podem ocupar um dado orbital com o mesmo conjunto de 4 números quânticos. Não existe no átomo dois elétrons que tenham o mesmo conjunto de números quânticos. Tá certo? Não existe um elétron que seja igual ao outro. Isso é o que fala o princípio da exclusão de Pauli. E letra D, né? Letra D Na, F e Mg, ou seja, cátion sódio, tá aqui sódio 11, mais cátion flúor, tá aqui flúor menos flúor 9 e o Mg, que é o magnésio 12, 2 mais. Ó, perceba que esse enredo aqui tá muito parecido com o que a gente já fez, viu? Acho que foi a 2, né? Ó, são isoeletrônicos. De fato, são isoeletrônicos. Porém, seus raios são diferentes. Muito provavelmente vão ser diferentes. Em razão de suas cargas nucleares. Ó, o que tem carga nuclear maior é o que tem o raio menor. Então, o menor raio seria para o Mg2+. Aí depois vem o Na, ó, o Na+. E o maior de todos seria o flúor menos. Beleza? Logo, a ordem crescente de raio seria Mg2+, Na+, e flúor menos. Esse é o gabarito. Esse é o gabarito. Ó, letra E para fechar, viu? Para fechar, para a gente fazer aqui um pequeno intervalo. Disse que um átomo está em estado excitado quando ele absorve um quanto de energia. Até aí está certo. Para o átomo ficar excitado, ele deve absorver energia. E promover um dos seus elétrons a um nível de energia inferior. Não, quando ele se excita, ele promove o elétron para um nível superior. Você não promove descer, não faz nem sentido a própria palavra, né? Se você quer promover um elétron, você vai jogar para cima, para um nível de maior energia. Então não é para um nível inferior, é para um nível superior. Beleza? Galera, ó, a gente vai dar um intervalo de 5 minutinhos, vai ter uns comerciais, a gente volta já. O concurso do Instituto Federal de Pernambuco é um dos mais aguardados de 2025 e já está confirmado. A previsão é de mais de 200 vagas, com a construção de 6 novos campi em Recife, Goiânia, Santa Cruz do Capibaribe, Bezerros, Águas Belas e Araripina. O número de vagas deve ser ampliado, incluindo oportunidades para professores, a partir da graduação e cargos técnico-administrativos. A remuneração para docentes pode ultrapassar os R$11 mil. O IF conta atualmente com campi distribuídos em diversas regiões do estado, como Afogados da Ingazeira, Barreiros, Belo Jardim, Caruaru, Garanhuns, Ipojuca, Pesqueira, Recife e Vitória de Santo Antão. Cada unidade oferece cursos variados nas áreas técnica, tecnológica e de engenharia, atendendo às demandas locais de formação profissional. Com a FONCERN responsável pela área docente e a FAD pela administrativa, o concurso já possui bancas definidas. Além disso, também devem ser ofertadas vagas do IF Sertão. Dada a concorrência esperada, é fundamental que os candidatos iniciem a preparação imediatamente, com foco nas disciplinas básicas e na legislação específica. A expansão e as vagas em aberto atualmente tornam este concurso uma excelente oportunidade para ingressar no Serviço Público Federal. Fala galera, que coisa boa estar de volta aqui com vocês para falar de química, falar dessa prova da Paraíba, né, que está trazendo muita expectativa para a gente, né, uma expectativa especialmente para o Jaula, de muita aprovação nesse concurso. Lembrando que essa aula é uma aula demonstrativa, vocês já viram um pouco de como é a nossa metodologia na primeira parte. Essa parte agora vai ser mais rápida. Eu convido você para acessar o curso Jaula,
comprar o curso, tá certo? Passar o cartão, porque vai ter um momento onde a gente vai estar cara a cara no Google Meet resolvendo questões de química, beleza? Então quer saber mais, quer ter mais aula comigo? No detalhe, é lá no Google Meet, não é assim desse jeito aqui não, é a gente conversando, beleza? Vai no site do Jaula, compra o curso porque vai ter o dia que a gente vai ficar cara a cara um com o outro, beleza? Vai ser bom demais, viu, esse dia. Ó, vamos lá, questão 6, tá na tela para vocês, vou ser mais rápido aqui, tá certo? Detalhe é lá no curso, ó. O zinco 30 desempenha uma grande importância na alimentação, pois possibilita várias funções biológicas, além de participar da função imunológica e do desenvolvimento cognitivo. Inclusive tem até umas vitaminas C que a gente compra na farmácia que vem com adição de zinco, né? Sua deficiência pode causar alterações fisiológicas, principalmente no sistema imune, além de danos neuropsicológicos, dermatites, entre outros. Sobre esse efeito, assinalar a alternativa correta. Galera, vê só. O destaque que eu vou dar para o zinco aqui é com relação a seu efeito de blindagem, beleza? Professor, o que seria esse efeito de blindagem? É o seguinte, o zinco, que é o Zn, ele vai ter número atômico 30. Ó, vou fazer aqui a distribuição eletrônica para o zinco. Ela vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ó, 4s2, 3d10. Essa é a distribuição eletrônica do zinco. Ó, todo átomo que apresenta mais de um elétron, ele experimenta um efeito de blindagem. Ele quem? Os seus elétrons experimentam um efeito de blindagem. Que é o seguinte, ó. O núcleo atômico, que é positivo, ele vai tentar atrair os elétrons da eletrosfera. Elétrons esses que têm carga negativa. Só que uma camada acaba atrapalhando a percepção dessa atração por outra. Essas duas camadas atrapalham essa. Ó, essas três atrapalham essa daqui. Essas aqui exercem um efeito de blindagem com relação à última, beleza? Então essa questão ela vai tratar, de fato, do caráter e do efeito de blindagem que o zinco experimenta. Letra E, resposta, beleza? O zinco, por ser um metal de transição, sofre um efeito de blindagem, inclusive é um dos átomos que mais sofre desse efeito, com tendência de variar pouco ou nada o seu raio em relação aos elementos do mesmo período. Então os elementos que estão no período dele, acredito que é o terceiro ou o quarto período da tabela periódica, eles têm um raio variando muito pouco devido ao efeito de blindagem. Quando o efeito de blindagem não se manifesta de maneira tão majoritária, a gente tem um raio variando do mass, né, o tamanho. Ele é maior, vai ficando menor. No caso do zinco, ele tem uma percepção do efeito de blindagem de maneira muito forte. Isso faz com que o raio ele se mantenha quase que constante ao longo do período. Letra E é gabarito. Questão 7. Ó, questão 7 aí para vocês. Em relação às transições de fase que a matéria sofre, julguem os itens a seguir. 1. Ó, na linha fina. Ao aquecermos a matéria, estamos basicamente dando-lhe energia interna, na forma de movimento. Então, dá uma segurada aí. A qual é a única variável que pode definir em qual estado físico a matéria se encontra em determinado momento. Galera, não. O estado físico da matéria não depende somente da energia, do aquecimento que essa matéria experimenta. A pressão também influencia, né? Então não é só a energia, fotoenergia, né? Então a pressão ela vai ter também um efeito importante. Então o primeiro palitinho aí ele já está falso. Segundo, quando os átomos se aproximam uns dos outros, eles interagem devido às suas distribuições de cargas internas, de forma que pode produzir uma atração eletrostática atrativa entre eles. Sim, a gente pode ter entre os átomos tanto repulsão entre eles quanto atração. Esse tipo de interação interatômica, o que seria a atração, tem um efeito em qual estado físico a matéria se encontra em determinado momento,
e ao contrário ao da temperatura. Então, quando eu tenho uma força de atração entre os átomos, essa atração vai ter uma importância que seria em sentido contrário ao do aquecimento. Então, o que acontece? Se você, por exemplo, está aquecendo o material, qual a tendência? É as partículas se afastarem. Salvo exceções, o estado das partículas são mais próximas, é o sólido. Depois vem o líquido, já tem um afastamento maior. Eu tenho um estado de maior dispersão, que é o estado gasoso. Se eu tenho, por outro lado, forças atrativas, elas estão indo em sentido oposto às forças que seriam as forças de afastamento, né, provocadas pela temperatura. Então tá verdadeiro esse palitinho. Terceiro palitinho. Quando a energia de movimento de uma determinada matéria é muito menor que a energia de interação, que procura manter os átomos juntos, tem-se o estado sólido, verdadeiro. 4. Ao reduzir a temperatura de um sistema, o componente da energia de movimento torna-se cada vez maior, tá falso. Se você reduz a temperatura, o componente da energia torna-se cada vez menor, né? Não é maior, tá falso. E 5, a matéria muda seu estado físico através da competição entre a energia interna e a interação de seus constituintes. Tá verdadeiro. 2, 3 e 5, verdadeiro. Letra E é gabarito. Ó, questão 8, gente. Questão 8. Questão 8, viu? Ó, quer saber mais detalhes, abordagens aprofundadas, aulas ao vivo para você ter engajamento? Compra o curso do Jaula, viu? Não fica de bobeira por aí com aula gravada não, porque o projeto é grande. Projeto sério, requer uma preparação séria. De segunda a quinta, ao vivo, além da abordagem na plataforma. Ó, essa questão 8, ela foi anulada, mas eu fiz questão de colocar, porque geralmente quando a banca decana, ela anula uma questão, de dar um erro de formação dela, o que é que ela faz no próximo concurso, ou nos próximos, né? Não necessariamente no seguinte, mas em um concurso posterior. A banca, ela modifica essa questão de maneira a deixá-la consistente. Ela passa a usar aquela questão que ela anulou. Foi uma percepção que eu tive, né? Então por isso que eu coloquei. Independente, eu coloquei aqui essa questão, tá certo? Ó, observa as informações no quadro a seguir. Ele quer saber os estados físicos que X, Y, W e Z se encontram a 25 graus. Vê só como é que funciona, gente. Eu tenho aqui para X temperatura de fusão e tenho temperatura de ebulição. Para Y, mesma coisa, para W e para Z. Beleza? Ó, questão muito tradicional em prova para professor de química, viu? Essa aqui. Ó, fusão, 16,6. 801 menos 114,1. Aqui menos 182. Ebulição, 118,1. 1465, 78,4, 161,5. Vê só como é que funciona, gente. Ó, ele está falando de 25 graus. Vai funcionar da seguinte maneira aqui nosso raciocínio. Ó, a qualquer temperatura abaixo de 16, para X eu vou ter sólido. Se for entre 16,6 e 118,1, vai ser líquido. Para qualquer temperatura acima de 118,1, a substância vai estar na fase gasosa. Beleza? Para os demais, segue o mesmo raciocínio. Aí ele fala, ó, X a 25 graus é sólido, líquido ou gasoso? Ó, 25 está nesse meio aqui. Então, para X, vai ser líquido. Beleza? Ó, para X é líquido. Então começa com X, líquido. Ó, para Y, 25 graus está abaixo de 801. Ó, quando está abaixo, aí a gente fala que é sólido, beleza? 801 graus seria a temperatura para Y fundir, virar líquido. Ó, 25 está bem abaixo, então Y é sólido, beleza? Ó, W, 25 está nesse meio aqui, ó. Está depois de menos 114 e antes de 78,4. Está por aqui, ó.
Então W seria líquido. E para fechar Z, dá para ver aqui, Tiago? Para fechar Z, ó, vem aqui Z, ó, 25 tá nesse meio aqui, viu, gente? 25 tá nesse meio aqui. Tá depois de menos 181 e menos, quer dizer, e antes de menos 161,5. Então o Z é líquido. Ó, é líquido, sólido, deixa eu ver, tá dando B, né? Aí depois vem líquido e finalizava com líquido. Então tá errado aí, não tem gabarito, por isso que foi anulada essa questão. Mas o erro é, eu acredito que ele deveria colocar o líquido ali no final, né, na letra B, para poder bater, beleza? Mas foi anulada na prova, mas eu trouxe aqui porque é uma questão que pode ser usada. Próxima, questão número 9, viu? Questão número 9, para a gente avançar aí na nossa resolução. Galera, vê só. Ó, você se depara com uma questão dessa aqui, e assim, dependendo de como está seu ânimo, você pode até se desesperar. Ó, questão desse tipo se resolve com dica, beleza? Aqui é uma dica que a gente tem que dar para você conseguir resolver. Professor, que dica é essa? Vê só, gente. Ó, se você tiver uma bolinha se ligando a 3, isso aqui vai ser trigonal plano, beleza? Trigonal plano, é a bolinha se ligando a 3. Isso aqui vai ser válido quando a espécie do centro não tiver elétrons sobrando, né? Porque a gente segue a geometria molecular, a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, né? Então, ó, não teve elétron sobrando, teve 3 ligantes, trigonal plano. Se tiver 4 ligantes, que é o caso, observa aí, ó, vai ser tetraédrica. Beleza? 4 ligantes é tetraédrica. Beleza? Eu vou ler a pergunta, mas eu já sei que se são 4 ligantes é tetraédrica. Eu já sei que onde tiver tetraédrica aí é a resposta, tá certo? A figura abaixo mostra a estrutura do mineral feldespato com uma camada única visualizada perpendicular ao seu plano. A estrutura é estendida girando cada camada sucessiva de 90 graus. O feldespato é uma conversa aqui para atrapalhar, tá certo? Ó, é só você olhar para a figura, percebeu 4 ligantes? Tetraédrica, não tem muito que ver aqui não, viu, gente? A geometria molecular predominante é qual? Ó, a geometria é tetraédrica, beleza? Geometria tetraédrica. Tetraédrica seria a resposta, tá certo? Aí um detalhe, viu, gente? Volta aqui, Tiago. Professor, como é que eu vou saber se vai ou não sobrar ligante? Ó, você tem que ter uma percepção de quantos átomos, mais ou menos, o central ele é capaz de se ligar. Perceba que os centrais aí são os átomos que são pretos, escuros, os rachurados. São os átomos de silício, conforme a legenda abaixo da figura. Ó, preto, silício. Ó, eu tenho, ou então alumínio, né? O alumínio, no caso, ele não teria um excesso de elétron, se ele se ligar a 4, ele teria uma deficiência. E eu tenho algumas situações, principalmente de extremidade, átomos de oxigênio, mas a predominância, a geometria predominante é aquela que o silício está no centro. Se o silício ele faz 4 ligações, e ele tem 4 elétrons de valência, né? Lembrando que ele vai estar abaixo do carbono na tabela periódica, então geometria tetraédrica. Olha, para a gente finalizar aqui a questão 10, uma questão que fala sobre o processo de adsorção, tá certo? E dessorção. Ó, tá aí a imagem. Vamos ler aqui o enunciado. Em 2010, foi solicitada a patente junto aos órgãos competentes para um sistema químico de aplicação química denominado processo de produção de um coletor de mercúrio elementar em fase gasosa. O evento consiste em um coletor para mercúrio elementar em fase gasosa obtido a partir de processo de modificação de argila natural do tipo esmectita. A preparação do coletor se deu com a introdução de oligômero de alumínio na estrutura de argila que, após calcinação e impregnação com íons de ouro altamente dispersos, seguido da redução desse metal em fluxo gasoso com hidrogênio a 450 graus,
resultou no coletor de mercúrio. Teste de detecção de mercúrio elementar em fase gasosa presente em amostras de gás natural veicular foram realizados com base na aquisição e pré-concentração do mercúrio elementar, com posterior dessoção e análise por fluorescência, e mostraram eficiência no processo de adsorção por esse material a dissolvente. Ó, Tiago, volta aqui para mim. Enunciado extenso, com uma alta carga de palavras de difícil compreensão, né? Alta densidade semântica esse texto tem, para no final falar que funciona com base no processo de adsorção. Ó, vou escrever a palavra aqui, viu? É a questão 10, ó, adsorção. Professor, o que é a adsorção? A adsorção é um fenômeno de superfície que se baseia em interações intermoleculares. Então a gente vai ter uma superfície, ó, que vai ser capaz de interagir com corpos, beleza? E essa interação acontece através de forças intermoleculares. Eu vou ter processos de coesão molecular envolvido, mas assim, é um efeito, é um fenômeno de superfície. Falou em adsorção, vá para a superfície, beleza? Ó, sobre os materiais adsorventes, posso afirmar corretamente que, letra B é a resposta, material adsorvente é aquele que, em um processo de superfície, olha o que eu falei, é capaz de aderir átomos, íons ou moléculas de um gás, líquido ou sólido, dissolvido em sua superfície. Então, letra D é a resposta, beleza, dessa questão. Gostaria, inclusive, gente, de agradecer a audiência de vocês, né? Bom demais estar aqui. O material está anexo aqui, né, nessa apresentação, tá certo? Um abraço, até mais. Você já pensou no que vai dizer a si mesmo no futuro? Será que se sentirá realizado com o resultado da vida que construiu? Será que ficará satisfeito com o que alcançou? A vida é composta por decisões, e são elas que definem como será o seu futuro. Refletir sobre cada escolha que fazemos é crucial. Um caminho equivocado pode nos levar a um destino incerto, muitas vezes sem volta. Nessa jornada, cada decisão é fundamental. É preciso saber escolher os amigos certos, os mestres, aqueles que realmente podem ajudar a alcançar seus objetivos. E claro, quem vai compartilhar a vida com você. Você já estabeleceu seus objetivos, suas metas, seus sonhos? Já se perguntou qual é o seu propósito? Esteja preparado para o encontro final consigo mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer: eu conquistei. Caso contrário, terá que aceitar o futuro que o acaso reservou para você. Cada cicatriz que a vida deixa pode narrar a história de uma batalha vencida ou de uma oportunidade perdida. Que escolha você vai tomar em prol do seu futuro? Escolha ser fera, escolha ser jaula. Jaula preparatório para concursos, do seu lado sempre.